Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados, análise do índice do dólar. A gente vai estar abordando também o fechamento semanal, então muita coisa aconteceu essa semana que balançou o mercado, deixaram os investidores um pouco confusos, mas a gente não opera notícias, a gente opera gráfico, então a gente vai ver aqui no gráfico o que aconteceu no dia de hoje e também no decorrer da semana no fechamento semanal. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo. Antes que você se esqueça, e para vocês que me acompanham, compartilhem com os seus amigos este vídeo. E eu vou deixar aí também o Instagram, que eu estou postando lá diariamente conteúdos educacionais. Tá? A intenção lá não é call, eu posto algumas análises que eu faço, algumas entradas que eu faço e também de vez em quando coloco uma caixinha de perguntas para estarem ajudando vocês nas dúvidas que vocês têm sobre o mercado financeiro. Agora ainda não fechou o pregão, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ainda não fechou o pregão, mas sexta-feira já caiu bastante o volume e eu acredito que o mercado ele quer fechar nesse patamar aqui que ele abriu, tá? Porque foi um dia hoje, um dia de consolidação. Se você for marcar o candle diário, tivemos essa abertura aqui por enquanto e agora a gente está tendo isso daqui de corpo, né? E tudo isso daqui de pavio. Às vezes é interessante você observar qual que vai ser o candle diário que o preço vai fazer. Isso daqui é um candle de indecisão após um candle daqui, dessa abertura até aqui, tivemos essa amplitude. E essa quantidade de pavio, essa máxima até essa mínima. Então estamos perdendo a força, né? Viemos de um movimento muito forte, porque ó, aqui abrimos aqui, nessa movimentação e viemos até aqui, viemos de um movimento forte e estamos começando a perder força, indicando o que? Estamos consolidados numa região bem ampla, lá no gráfico semanal, por exemplo. Então a gente já vai ver essas movimentações. Hoje, quando abrimos em gap de queda, eu imaginava que o preço ele ia testar uma região importante de suporte. Qual que região que era essa? Né? Era a região aqui da mínima do dia anterior. Tá, então eu acabei pegando um trade após o preço configurar uma entrada de baixa para vir buscar essa amplitude aqui. Tá? Não foi um trade rápido, foi um trade que demorou mais de uma hora, mas foi atingido com sucesso no alvo. Eu sabia que o comportamento era difícil porque percebam, no começo da manhã a gente já tem um comportamento errático. A gente tem força compradora, força vendedora. Muitas vezes, no começo da manhã, você já tem uma boa dica de como será o comportamento do preço. Por exemplo, olha aqui atrás, tivemos uma força compradora e depois força compradora de novo. A queda ela veio mais vagarosa, apesar daqui ela veio um pouco mais expressiva, mas essa segunda baixa veio como um clímax de venda, terminou com um alto volume financeiro e depois os compradores levaram o preço para cima. Então muitas vezes a gente vai ter algumas dicas de como o preço vai se comportar no início do dia. Aqui a gente abriu com um baita de um gap, não tivemos força compradora e depois mais queda, indicando refletindo, né, essa força de venda que tivemos no início do dia. Tá? Não é sempre que isso acontece, mas quando isso acontece, esses sinais das barras, é importante a gente notar e é importante a gente identificar no decorrer do nosso trade como está a força sobressalente. Tá? Então o primeiro conceito que eu quero deixar para vocês aqui, eu acho que eu já até coloquei lá no Instagram, deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Nosso papel como trader ou até mesmo investidor que vai se posicionar em swing ou position é identificar qual lado que está sobressalente. Como assim? Então a tendência ela acontece quando o preço está desequilibrado, quando o gráfico está desequilibrado, quando existe um desequilíbrio no preço. Uma tendência de alta indica que os compradores estão no poder, então é um mercado desequilibrado. Uma tendência de lado indica que ambas as forças estão no controle. Às vezes dá para identificar qual é a força que está se sobressaindo na tendência de lado. Então a gente tem que identificar qual que é a força que está sobressalente. Tá? Na análise gráfica, na análise técnica de forma geral, sempre vai haver um motivo. Então, por exemplo, aqui, ontem, após vir testar essa região aqui de resistência, executamos uma perna de baixa. Viemos testar a média móvel, junto com essa região aqui, deixa eu até voltar um pouco mais o gráfico, junto com essa região aqui de resistência, que foi suporte. Daria uma entrada aqui? Sim, mas a entrada ela não foi
a entrada foi acionada, mas a entrada não foi ao nosso favor, tá? Que seria nessa região aqui, repetindo essa perna aqui de baixa. Tem alguma coisa errada com esse operacional? Não tem. Então o mercado ele vai, independente do seu operacional, da tua taxa de assertividade, não é sempre que vai funcionar, tá? O que funciona num dia pode não funcionar no outro ou numa fase de mercado. Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo testes da nossa estratégia. Como a gente trabalha com uma análise discricionária, a gente deve identificar essas forças sobressalentes para tentar pegar esses movimentos do mercado. Aí o que acontece? A pessoa passa a desacreditar nela mesma, começa a se julgar o próprio operacional e começa a fazer entradas impulsivas, muitas vezes fora do operacional. Então, por exemplo, hoje tivemos a mesma situação. O mercado, percebam, o mercado ele fez essa correção da mesma forma que estava fazendo aqui, com esse canalzinho, fez essa correção e começou a entregar movimentos de queda. Aqui ele já marca, né, uma perna de baixa, um movimento de alta, e se a gente perde essa mínima aqui, configura a tendência de queda, porque a gente entende que fizemos isso e estamos perdendo um fundo que o mercado formulou. Tá? E aí temos esse comportamento aqui que não deu certo aqui ontem, ele deu certo hoje. Imagina se eu mudo o operacional e não acredito, só porque ele deu stop aqui, eu não acredito no meu operacional hoje. A entrada foi acionada após uma barra ignorada, que foi essa daqui. A tendência já era de queda. Ó, estávamos com a tendência caindo, a média móvel ela reflete essa movimentação. E o alvo do preço, a gente tem que sair nessa região de mínima do dia anterior, tá? Sem essa expectativa de vir fechar o gap. Por quê? Porque é muito perigoso. A região de mínima do dia anterior foi onde startou esse movimento aqui forte de alta. E a gente pode fazer, como a gente tem a barra, essa barra aqui ela é muito ampla, a gente coloca o nosso stop aqui, calcula se até a mínima do dia anterior vale a pena essa operação. Então com a projeção de Fibo, eu vou calcular se dá mais do que 1,5 pelo menos. Ela dá muito mais, ela dá 2 vezes o meu risco para baixo. Então é nessa região aqui que eu vou querer zerar o meu trade. Então vale a pena essa operação. Tem um stop inicial de 310 pontos para um alvo final em média de 680 pontos, tá? Já vou mostrar como que a gente vai calcular esse alvo. Então a gente tem essa primeira perna de baixa aqui do mercado no dia de hoje, após um amplo gap de queda. Vou voltar aqui para calcular o nosso alvo. O nosso alvo a gente calcula com essa perna de baixa. Primeiro assim, colocando 61,8, realiza uma parcial, caso você opere com 2 contratos, no 100%, porque entendemos que o comportamento ele não está um comportamento direcional, estamos trabalhando em região que é necessário a gente, pelo menos, realizar uma parcial num alvo específico, como por exemplo, no 100%, que já dá mais, em média, né, o alvo de 1 para 1. É o meio do caminho até o seu alvo final. O preço ele aciona. Percebam que aqui no 100%, 123, ele começa a retrair. Como você tem a parcial acionada, esse stop que está aqui, seu risco ele pode diminuir. Tá? O que você pode fazer? Ou colocar na abertura dessa barra, ou fazer como eu. O que eu fiz? Eu coloquei acima do 50% e 61,8 da barra vermelha. Muito Fibonacci, né? Deixa eu apagar isso daqui. Então, essa barra aqui eu entendo que é uma barra bem expressiva. Então, eu vou colocar um Fibo dentro dessa barra e trazer o meu stop para o ponto acima do 61,8. Acima do 61,8. Aqui. Entendendo que eu estou protegido por uma região que foi suporte. Aqui está ela. Estou protegido por uma região que foi suporte. E também estou protegido pela ampla barra vermelha, porque se o preço ele penetrar acima dessa região que foi suporte e acima dos 50% da barra vermelha, pode indicar um possível movimento que vai reverter essa tendência. Tá? Percebam que o preço ele chega próximo da região e não consegue. Também temos uma média móvel de 20 períodos caindo, né, bem descendente, onde novos vendedores vão entrar.
Nada mais é essa média móvel do que uma linha de tendência. Ó, é uma linha de tendência dinâmica, porque ela acompanha o preço, conforme o preço vai andando. E o nosso alvo final, eu posso usar aquele mesmo Fibo que a gente traçou. Você me acompanha no Instagram, não está sendo novidade essa análise, eu coloquei lá em forma de imagem. Tá? A gente pode usar esse mesmo Fibo que a gente traçou aqui, ponto 0 ao 50% dessa vez, não ao 61, eu expandi ele, para vir até a região embaixo. Por que um pouquinho antes? Porque é o corpo aqui dos candles, é uma região que o preço sentiu, é a média de toques desse suporte, é um pouquinho mais conservador. E aí o preço vem e atinge o nosso alvo, né? Então tivemos uma puxada significativa de alta, que assusta um pouco, mas o preço ele veio completar o alvo. Agora imagina se eu compro nessa barra aqui, desacreditando da minha própria análise que eu fiz no início da manhã. Eu venho e sou estopado, devolvo ainda a parcial que eu tinha realizado. Quando eu vejo o preço perdendo esse fundo, meu psicológico provavelmente vai ser acionado, porque eu devolvi um lucro, e aí eu vou operar de forma emocional. Vou querer vender aqui, imaginando que o preço está fazendo, por exemplo, aqui um ombro cabeça a ombro, tá? Um exemplo bem básico. Imaginando que o preço vai executar o alvo dessa projeção, tá? Pode ser aqui, pode ser aqui. O preço vem e reverte o movimento. Agora sim ele reverte o movimento, faz uma perna de alta significativa, mas não dá continuidade, porque estamos num dia lateral, hoje é sexta-feira. Não quer dizer que hoje é sexta-feira tem que ficar lateral, tá? Mas a máxima do dia, ela serve como região de resistência. Você pega a média de toques da resistência, mais uma vez, foi bem eficiente, né? Deixamos aqui uma perna de baixa, não damos continuidade na queda para visitar fundo novamente, começamos a nos lateralizar. Por quê? Porque é a região que o mercado provavelmente quer fechar. Tá? Vamos ver se essa puxada de alta vai ser relevante para o mercado vir buscar aqui no fechamento também, pode acontecer. Tá? Então foi essa análise que eu vi no dia de hoje. Existem operações de compra. Aqui você tem essa movimentação, você tem uma divergência em região de suporte, colocando o ponto de FR, o indicador IFR, é uma leve divergência. Se a gente for lá no MACD, uma leve divergência também. Vou ampliar o MACD para vocês verem. Desde aqui a gente tem divergência. Então o MACD também indica uma divergência aqui. Então sim, a gente poderia procurar por um pequeno pivô, pode ser até nos 5 minutos, nessa região, entendendo que temos divergências num gráfico maior, num gráfico menor, também aqui no IFR, no gráfico menor temos uma pequena divergência, até mesmo com essa abertura. Procurar por operações de compra quando chegamos a testar a região de mínima do dia anterior. Percebam que aqui a gente faz um pivô de alta, ó. Movimento de alta, que veio daqui até aqui, corrigiu, barra de força. Essa barra de força ela pode acionar uma entrada de compra. Tá? Se você é um pouco mais conservador, espera o movimento se formular um pouco mais. Por exemplo, linha de tendência. Nos consolidamos acima da média móvel de 20 períodos, que já está um pouco flat. A média de 200 ainda está ascendente. A média de 200 períodos nos 5 minutos equivale à média de 20 nos 60. Então, se a gente coloca lá nos 60 minutos, nessa movimentação, é a média de 20 períodos. O preço estava trabalhando bem acima da média de 20 períodos, que está apontando para cima. Se ela está apontando para cima, a gente precisaria perder ela com força aqui no 60 para acreditar que íamos fazer uma perna de baixa, mas não aconteceu. Então aqui nos 5 minutos temos uma média de 20 períodos, desculpa, uma de 200 ascendente, que equivale a 20 lá no 60. Sim, poderíamos ter imaginado, se o preço rompesse essa máxima, ou até mesmo uma entrada um pouco mais agressiva, se o preço rompesse essa máxima, muito possivelmente a gente poderia, após um clímax, olha que interessante, esse movimento de clímax, um volume maior do que todos os volumes na região de suporte. Não tem problema que tem queda de volume após o clímax, isso daqui é absolutamente normal, tá? Essa próxima tentativa de testar o fundo falhou, já estamos deixando um fundo mais alto do que o anterior,
Então um trader mais agressivo já tomaria uma posição de compra aqui, com stop abaixo dessa mínima, entendendo que possivelmente se rompermos essa máxima, eu estaria já me antecipando a um pivô de alta. E tem alvo aonde? Vocês estão cansados de saber, né? Mínima, máxima, primeiro alvo 100%, segundo alvo 100%, região de topo do dia. O preço se desenvolve, não tem força vendedora e atinge o alvo. Tá? Atinge o alvo com uma ampla barra, não consegue fazer um rompimento efetivo da máxima do dia anterior e começa a entregar movimentos de queda. Isso daqui é um evento climático e aí começa a cair novamente. Tá? Não formula aqui um topo mais baixo para a gente poder acreditar na venda. Não posso simplesmente vender aqui. Só se eu fosse um trader muito agressivo, entendesse que estamos num dia lateral, mas ainda assim é muito arriscado, tá? O preço poderia ficar aqui, perde a mínima, rompe máxima, perde mínima, rompe máxima para poder fazer um rompimento da máxima do dia, o que não aconteceu. Então você tem que imaginar todas as possibilidades na sua cabeça. Se a gente tivesse fabricado um movimento de queda, um topo mais baixo e um próximo, uma barra de força, aqui sim a gente tem uma posição legal para iniciar uma operação vendida. Beleza? Então a partir daqui entendemos que não tem nada mais a se fazer, né? Se você operou isso daqui, provavelmente você devolveu o lucro que talvez você tenha feito de manhã. Se você fez algum lucro de manhã, porque a operação também não foi simples. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada lá no índice diário. Continuamos em cenário de consolidação. Semanal, fazendo um fechamento com uma leve intenção compradora, se fizer um rompimento dessa máxima e principalmente dessa máxima, tá? Não acionou, a gente tinha comentado semana passada, se tivesse rompido a máxima da semana, talvez ia acionar algumas posições de swing ou de position para o nosso índice, que talvez puxaria grandes investidores a comprar o nosso índice. Uma olhada lá no gráfico do dólar, do FUT. O Inside Bar hoje, num gráfico diário, em cima da média de 20 períodos, um ponto interessante, porque na média de 20 a gente tem o hábito, desde aqui de baixo, de realizar compras, tá? Mas ainda tem um fechamento vermelho, é uma barra muito pequena, conhecida como Harami, mulher grávida. Não importa o nome disso daqui, que quer dizer que os vendedores não conseguiram empurrar o dólar muito mais abaixo da mínima do dia anterior. Não conseguimos empurrar, tá? Se a gente romper essa máxima, podemos iniciar um processo de alta na segunda-feira, até mesmo porque o dólar se encontra num patamar propício para realizar compras, tá? Vamos ver como vai se comportar. Não vamos tentar adivinhar os movimentos, principalmente do dólar, que depende de várias e várias variáveis, mas estamos aqui para analisar o gráfico, beleza? Então vamos lá para 10 minutos. O dólar hoje, quem operou muito possivelmente pode ter perdido dinheiro. Tá? Por quê? Porque o dólar veio de uma tendência forte de queda. Em gap, ele quebrou essa linha de tendência dinâmica, que é a média móvel de 20 períodos. A gente entende que quebramos a tendência de curto prazo. Como já abrimos aqui com amplo movimento de alta, a gente poderia procurar também por que nesses fundos aqui, ó, do dólar. Divergências, né? E olha quantas divergências a gente tem. Então temos fundos sim levemente mais altos, mas no IFE ele está muito mais alto. O MACD também, olha só, já ficou positivo aqui nesses fundos do dia anterior, tá? Então temos sim divergências. Então poderíamos esperar o quê? Um recuo do preço para poder realizar uma operação de compra. O retorno da força compradora que abriu esse gap. Então tivemos aqui quedas, temos uma barra que solta pavio superior, mas não rompemos máxima. Queda, queda, queda. Chegou na média de 20 períodos, ela está ascendente. Poderia ter considerado uma entrada aqui? Poderia, tá? Mas o stop está abaixo dessa mínima. Essa é uma entrada um pouco mais agressiva. Esperaria o que? Uma barra de força verde, que não foi acionada, o rompimento da máxima. Ou foi? Não sei, deixa eu ver. Máxima em 576,00. Máxima em 576,00, tá? Ela não rompeu a máxima da barra. Precisaria ter rompido a máxima da barra. Talvez entraria força o suficiente para levar a uma nova perna como essa daqui para cima.
o que não aconteceu. Então o melhor ponto de entrada ainda continua sendo aqui, para quem conseguiu se antecipar. Porém, a gente teria, entendendo que o dólar está tentando fazer uma reversão de tendência, a gente poderia realizar uma parcial no alvo de 1 para 1 e puxar o nosso stop para o break-even ou no 127, que seria a máxima, a região de resistência, aqui ó. Então, escolhendo aqui o ponto de 127 para realizar uma parcial, porque também é uma região importante. Percebam esses fundos aqui do dia anterior, esses fundos aqui. Então, é uma região que foi muito segurada pelos compradores aqui. E agora ela serviu como suporte, vai servir como resistência. Parcial poderia ser nesse ponto. O dólar não aciona o stop de quem estava ainda comprado aqui nessa barra e aciona a parcial. Tá? Aciona a parcial, você pode trazer, entendendo que frustramos o rompimento da máxima do dia, a gente pode trazer o stop para cá. E aí você é tirado no break-even. É tirado do break-even com muita sabedoria de ter saído no break-even, porque não conseguimos fazer um rompimento, né? Não temos um volume tão expressivo, estamos tentando sair da tendência de baixa. Fundos cada vez mais baixos, topos iguais. O que é isso daqui? É um alargamento. O dólar começa a entregar topos e fundos ascendentes novamente para testar a máxima do alargamento. E por enquanto está ainda nesse cenário, tá nesse cenário tentando fazer uma reversão. Então se a gente percebe o comportamento aqui, aqui, e quando começamos a subir aqui novamente, começamos lá, topo, cada candle desse daqui é um topo e fundo, tá? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Vamos buscar muito provavelmente a máxima aqui do alargamento. Quando você identifica esse comportamento o mais cedo possível, melhor é para você não operar ou para você operar a favor dessa movimentação. Mas é bem complicado, porque o dólar muitas vezes ele pode fazer isso daqui, perder esse fundo no alargamento. Já vi muito isso acontecer e depois de fazer isso daqui. Tá? Então é bem complicado operar alargamento, principalmente contra a tendência, tentando fazer uma reversão de tendência. Então o dólar, se ele vem no mesmo comportamento, ele busca novamente essa região aqui. Beleza? Se ele for fazer um rompimento para cima, temos aqui a região central desse alargamento, que a gente vai descobrir se isso daqui é uma região de acumulação ou uma região de distribuição. Se for de acumulação, muito possivelmente a gente pode começar a subir e a partir de algum ponto que o dólar pode fazer um pivô para sair dessa região e levar o preço a uma nova expansão, e aí sim teremos uma reversão de tendência, tá? Lá nos 60 minutos a gente tem que ficar de olho, ó. O dólar está chegando agora numa média móvel de 20 períodos, após um amplo movimento de queda bem esticado. Então está chegando agora numa média de 200 também dos 60 minutos. Então pode sim ser uma região de acumulação, tá? Agora, se ele vai romper para baixo, ou se ele vai a favor da 20 ou a favor da 200, a gente tem que aguardar na segunda-feira. Provavelmente ele abre em gap, ou abre em gap de baixa aqui. Beleza? Então, finalizando aqui, e a gente vai analisar o dia, né? Já analisei a semana do dólar, confirmando aí o cenário. A gente tinha falado da linha de tendência, que talvez ele respeitaria, que seria a linha de tendência aqui do gráfico semanal, por enquanto o dólar consolidado nessa região. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tá meio escuro aqui, eu acho, mas dá para ver. Espero que vocês tenham extraído algum conhecimento dessa análise, tirado alguns insights, mas é necessário você testar no mercado, é necessário você realizar backtests. Como eu disse, não é tudo que eu consigo mostrar com um gráfico parado, tá? Por isso que é muito importante a gente testar no mercado em andamento ou rodar replays, para você identificar a força que está sobre essa lente, para você identificar esse desequilíbrio que eu falo para vocês, que eu falei no início do vídeo. Isso também ajuda na hora de você tomar as decisões, na hora de você apertar o botão. Beleza, pessoal? Então desejo a todos um ótimo final de semana, aproveitem para estudar e também passar um tempo com a família. Um grande abraço e até a próxima análise.